Você está dirigindo na estrada e vê aquilo. Tiras de borracha preta espalhadas por duas faixas, como se algo tivesse explodido. Você diminui a velocidade. Você olha para frente, para o caminhão que obviamente perdeu o pneu. Você espera que o motorista encoste, ligue o pisca-alerta e resolva a situação. Ele não encosta. O caminhão simplesmente continua, em velocidade máxima, como se nada tivesse acontecido. Esse momento já confundiu todo motorista que presenciou a cena, e o motivo pelo qual o caminhão continuou andando não é o que você pensa. Por que um estouro de pneu em um caminhão não causa o mesmo desastre que causaria no seu carro? Onde exatamente fica o estepe de um caminhão com 18 rodas e por que você não consegue encontrá-lo, por mais que procure? Como um caminhão consegue continuar rodando com um pneu estourado sem que o motorista sequer perceba? E se o verdadeiro motivo dos caminhões não carregarem estepe não for preguiça ou economia, mas sim uma matemática que faz com que levar um seja realmente inútil? Aqui está a suposição que quase todo mundo faz. O estepe deve estar em algum lugar, talvez embaixo do reboque, ou preso no para-choque traseiro, ou escondido atrás da cabine em algum compartimento secreto, porque todo veículo tem um estepe, certo? Seu carro tem um, sua caminhonete tem um, o motorhome do seu vizinho tem um parafusado embaixo do chassi. Um pneu sobressalente é simplesmente algo que os veículos têm. É uma regra básica de segurança tão óbvia que ninguém questiona. Então, um caminhão também deve ter um. Você só não consegue vê-lo. Seu carro tem 4 pneus. Um caminhão padrão, conhecido como 18-wheeler, tem 18 rodas distribuídas em 9 eixos separados ao longo de todo o comprimento do caminhão e do reboque. Carregar um estepe para o seu carro significa um pneu, de um tamanho, de um peso, guardado no porta-malas. Carregar um estepe para um caminhão pode significar até 18 pneus diferentes em posições diferentes, com capacidades de carga diferentes, tamanhos diferentes para o eixo direcional, para os eixos de tração e para os eixos do reboque. Isso representa centenas de quilos extras e milhares de dólares parados no caminhão por uma falha que talvez nunca aconteça naquela rota específica. O instinto de ter um estepe está tão enraizado no seu cérebro que você provavelmente nunca parou para questioná-lo até ver um caminhão totalmente carregado, com 18 rodas, seguir calmamente seu caminho a 60 milhas por hora depois de um acidente. Então, o que realmente está acontecendo? Caminhões não carregam estepe porque o próprio sistema de pneus já é o backup. Esse é todo o conceito do projeto. A maioria dos eixos de caminhões usa o que chamamos de pneus duplos, 2 pneus montados lado a lado no mesmo eixo, funcionando juntos como um par combinado em ambos os lados. Se um dos pneus desse par estoura, o segundo pneu no mesmo eixo imediatamente assume a carga. O eixo continua sustentado, a carga não se desloca, o caminhão segue em movimento, e o motorista geralmente sente isso como nada mais do que uma leve vibração ou um pequeno puxão, não aquele tranco violento e assustador em direção ao guardrail que acontece quando um pneu de carro estoura. Pense no que isso realmente significa. Se o seu carro perde um dos 4 pneus, 25% do seu suporte total desaparece em uma fração de segundo, e é exatamente por isso que estouros de pneus em carros são tão perigosos e assustadores. Um caminhão perde uma das 18 rodas, e cerca de 5 a 6% do seu suporte total é transferido para o pneu restante daquele par, enquanto os outros 16 pneus continuam fazendo seu trabalho sem interrupção. No papel, é o mesmo evento. Um pneu falha, mas as consequências são completamente diferentes porque o veículo foi construído com uma filosofia totalmente diferente desde o início. Perder um pneu em um carro é como perder uma perna. Você para. Você não consegue continuar. Perder um pneu em um caminhão é como perder um dedo do pé. Dói. O caminhão percebe, mas continua andando. Agora, aqui está a parte que muda tudo o que você achava que entendia sobre detritos nas rodovias. Aquelas tiras pretas que você desvia na estrada, que os caminhoneiros chamam de jacarés de asfalto por causa do jeito que ficam deitadas no pavimento, não são evidência de um caminhão que parou. Elas são evidência de um caminhão que continuou seguindo. O pneu estourado espalha sua borracha violentamente pela estrada, enquanto o segundo pneu do par mantém o eixo estável e o caminhão segue em frente, às vezes por 10, 20, até 30 milhas antes que o motorista pare para uma checagem ou uma chamada de serviço. Os detritos que você está desviando são o subproduto de um sistema funcionando exatamente como foi projetado para funcionar. O caminhão está bem. Ele já foi embora há muito tempo. Mas aqui está a matemática do peso. Um único pneu de caminhão comercial, só a borracha, sem a roda, pesa de 45 a 55 quilos. Isso é aproximadamente o peso de um adulto totalmente crescido sentado no seu reboque sem ir a lugar algum. Monte esse pneu em uma roda de aço comercial e o conjunto todo ultrapassa 90 quilos. São 2 adultos parafusados permanentemente na lateral do seu caminhão. Eles estão viajando junto em cada quilômetro de cada rota, você precise deles ou não.
De costa a costa, com o caminhão vazio ou carregado, cada quilômetro custa mais combustível porque esse peso está sempre lá. E aqui está a parte que realmente encerra o argumento. Mesmo que você carregasse o step, provavelmente não conseguiria usá-lo com segurança. Trocar um pneu de caminhão comercial na beira de uma rodovia não é um trabalho de 20 minutos em um estacionamento bem iluminado. Isso exige um macaco hidráulico de chão com capacidade para o peso de um eixo carregado. É necessário uma chave de torque calibrada para algo entre 450 e 500 libras-pé de força, o que é torque suficiente para parecer fisicamente violento se você nunca trabalhou com ferramentas desse porte. Normalmente, é preciso um técnico de pneus treinado, que faz exatamente esse trabalho profissionalmente. Isso não é como trocar um pneu de carro e ir até o posto. É um serviço pesado para dois, com equipamentos que a maioria não tem treino nem preparo para usar, e ninguém deveria tentar sozinho na beira de uma rodovia, com o tráfego a 110 por hora, a menos de 1 metro de distância. Carregar 90 quilos de peso morto em toda viagem para um tipo de falha que seus pneus duplos já resolvem, para um serviço que você não pode fazer com segurança sozinho de qualquer forma, a matemática nunca favorece o step. Uma coisa fundamental para entender antes de pensar que os caminhões são completamente à prova de estouros. Os dois pneus dianteiros, o eixo direcional, aqueles que realmente viram o caminhão, são pneus simples, não duplos. Não há pneu parceiro no eixo direcional. Se um pneu dianteiro estoura, não há nada para absorver a carga e o caminhão pode perder o controle direcional muito rapidamente. O sistema de redundância que faz o modelo sem step funcionar protege os eixos de tração sob a cabine e os eixos do reboque na parte de trás. A dianteira do caminhão é o único lugar onde um estouro é realmente perigoso e exige uma resposta imediata. É por isso que os pneus direcionais são inspecionados com mais cuidado, substituídos de forma mais conservadora e monitorados mais de perto do que qualquer outro pneu do veículo. Os primeiros caminhões comerciais realmente carregavam steps e era absolutamente necessário. Nas décadas de 1910 e 1920, os pneus de caminhão eram finos, frágeis e falhavam constantemente em estradas que mal eram melhores do que terra batida e cascalho. Alguns motoristas de longa distância nos anos 1920 relataram trocar pneus de 4 a 6 vezes em uma única viagem pelo país, sendo que cada parada exigia uma troca manual completa do pneu, na superfície que a estrada oferecia e sob qualquer condição climática do momento. O trabalho era exaustivo, demorado e perigoso. Em 1916, o exército do Sequeiro realizou seu primeiro comboio de caminhões transcontinental como um teste de logística militar, uma coluna de veículos viajando do Kansas até a Califórnia, para verificar se caminhões poderiam abastecer de forma confiável uma operação militar através do país. O comboio levou 31 dias para completar a jornada, 31 dias para atravessar o país, com uma média de menos de 60 milhas por dia. As falhas nos pneus foram documentadas como a principal causa de atraso. As estradas eram tão ruins e os pneus tão frágeis que o comboio praticamente rastejou pelo continente, parando constantemente para lidar com a borracha que não aguentava as condições. Foi um jovem oficial do exército chamado Dwight Eisenhower que participou desse comboio e nunca esqueceu o quanto a infraestrutura viária havia falhado. Uma experiência que, segundo relatos, moldou seu pensamento quando, décadas depois, como presidente, ele defendeu o sistema de rodovias interestaduais, que hoje é usado pela maioria desses mesmos caminhões. Durante as décadas de 1930 e 1940, à medida que a montagem de pneus duplos se tornou padrão em toda a indústria de transporte rodoviário comercial, algo revelador aconteceu. A indústria não deixou de usar o step porque os caminhões se tornaram mais confiáveis. Ela deixou de usar o step porque 18 rodas tornaram o step redundante antes mesmo que a confiabilidade tivesse tempo de melhorar. A solução de engenharia chegou antes que o problema fosse totalmente resolvido, e você tem vivido dentro desse sistema durante toda a sua vida ao volante sem nunca perceber isso. Toda vez que você desviou de tiras pretas de borracha na estrada, estava evitando um estouro de pneu que não parou um caminhão. Aquilo apenas anunciava um problema que já tinha seguido adiante. Todo item de supermercado que chegou à prateleira no prazo, apesar de um pneu furado no meio do trajeto, chegou lá porque um par duplo manteve o caminhão em movimento até a próxima parada de serviço, sem perder o horário de entrega. Toda vez que você viu um caminhão parado no acostamento com um técnico de colete laranja e um grande caminhão de serviço hidráulico amarelo estacionado ao lado, você estava assistindo ao verdadeiro sistema de step em ação. Ele foi até o caminhão com suas próprias rodas, não o contrário.
Todo grande centro de distribuição da Amazon tem um serviço móvel de pneus contratado 24 horas por dia. Porque o step não vem com o caminhão, ele vem com o contrato de serviço assinado antes do caminhão sair do pátio. Todo posto de caminhoneiro com uma oficina de pneus está desempenhando exatamente a mesma função de emergência que um step faria no seu carro, mas com as ferramentas certas, o treinamento adequado e um técnico que não precisa lutar sozinho para tirar quase 100 quilos de borracha de uma roda de aço no acostamento de uma rodovia, com carros passando em alta velocidade. Motoristas de longa distância monitoram os displays de pressão dos pneus do mesmo jeito que a maioria das pessoas checa o celular. Constantemente, quase compulsivamente, porque perceber uma queda lenta de pressão durante uma parada para abastecer vale 1000 vezes mais do que um pneu estourado em alta velocidade na estrada. Transportadoras de alimentos refrigerados, caminhões de gado e veículos de suprimentos médicos usam todos o mesmo sistema sem step. Agora, porque uma parada de 45 minutos em uma borracharia é melhor do que carregar peso morto pelo país inteiro em toda a viagem durante uma década, comboios logísticos militares aplicam exatamente a mesma lógica de redundância. Os veículos táticos pesados do exército dos EUA são projetados especificamente para que danos nos pneus apenas desacelerem o comboio, sem pará-lo, porque em um ambiente operacional real, parar é o verdadeiro perigo. Aquele pneu destruído no acostamento que você viu esta manhã pode ter saído de um caminhão que rodou mais 60 quilômetros antes que o motorista parasse para uma inspeção rotineira. E toda loja de recapagem de pneus que você já viu em uma estrada industrial, aqueles prédios baixos com pilhas de borracha preta do lado de fora, faz parte do motor econômico que torna o modelo sem step financeiramente viável. Os pneus recapados prolongam tanto a vida útil dos pneus que o custo por quilômetro cai a ponto de tornar o serviço móvel 24 horas mais barato do que carregar pneus reserva em cada eixo de cada caminhão de uma frota. É aqui que entra a verdadeira complexidade. O sistema de pneus duplos não é perfeito e a indústria sabe disso. Quando um pneu de um par estoura e o motorista não percebe imediatamente, o pneu que resta passa a suportar o dobro da carga para a qual foi projetado, e o risco de uma segunda falha aumenta rapidamente. Uma segunda falha sem um pneu parceiro é uma situação completamente diferente da primeira. Sistemas de monitoramento de pressão dos pneus agora são exigidos por lei em caminhões comerciais, mas a resposta em tempo real dos motoristas a esses alertas ainda é inconsistente entre frotas e transportadoras. E aqui está a mudança que está acontecendo silenciosamente agora em toda a indústria. Os pneus Super Single, um pneu muito largo que substitui todo um par duplo no mesmo eixo, estão se tornando mais comuns, especificamente porque economizam um peso significativo por caminhão. Em algumas configurações, potencialmente perto de 500 quilos, e eles reduzem a resistência ao rolamento de uma forma que melhora significativamente a economia de combustível em uma frota que percorre milhões de milhas. Mas um estouro de pneu Super Single se comporta muito mais como um estouro de pneu de carro. O pneu parceiro não existe mais. A redundância incorporada que tornou os pneus sobressalentes obsoletos por 80 anos desaparece em troca de melhores números em um relatório de combustível. Nem todo mundo na indústria de transporte rodoviário acha que essa troca vale a pena. Sistemas de monitoramento de pneus integrados à IA, que leem assinaturas de calor, mudanças de pressão e padrões de vibração para detectar a degradação antes que ela se torne um estouro, estão começando a entrar nas frotas comerciais. Essa tecnologia pode tornar os Super Single seguros para trocar pneus duplos totalmente. Aquela borracha na estrada não prova que algo falhou. É evidência de que algo deu certo, e o caminhão já está a 50 milhas à sua frente, no horário. E se você acha que essa é uma escolha de design interessante, espere até explicarmos por que o motor desse mesmo caminhão está funcionando em marcha lenta total no estacionamento do posto de descanso às 2 da manhã, enquanto o motorista dorme, e por que desligá-lo, na verdade, custaria mais dinheiro para a transportadora do que deixá-lo ligado a noite toda.